Brasil não é para amadores, mas definitivamente ele não é para amadores. Eu sei que esse jargão tá meio clichê, mas foi a única coisa que eu consegui pensar quando eu vi esse pedacinho aqui da audiência de julgamento do caso do incêndio da Boate Kiss. Almoço para retomar 1h30, e aí os jurados vão fazer um lanche às 5, porque eu vou viabilizar, se todos concordarem, que eles vejam pelo menos o segundo tempo do jogo, para dar uma relaxada. Então verão o segundo tempo do jogo, e aí depois à noite a gente segue. Agora eu vi algumas notícias que me passaram aqui, como se nós fôssemos interromper para o lanche das 5 horas, para que os jurados vissem o jogo, quase que caracterizando o fato do juiz torcer para um dos times. Eu não vou ver jogo, os jurados que pediram para ver uma parte do jogo e vão ver o segundo tempo do jogo no horário do intervalo. Eu vou estar recolhido no meu gabinete, como se assim, vão parar para o juiz ver o jogo. Não vou ver o jogo, vou estar no meu gabinete, provavelmente estudando alguma coisa do processo, descansando um pouco. E o senhor poderia ver o jogo, nós somos humanos também, né, tio? Pois é. Pô, qual é o problema? Agradeço muito a sua presença, tá? Vamos fazer um intervalo até às 18 horas e retomamos os trabalhos com a oitiva de Doralina. Muito obrigado. Feito o desabafo inicial, eu precisava falar sobre essa cena lamentável, mais uma do nosso judiciário. Agora a gente entra nos assuntos do vídeo, porque no vídeo de hoje nós temos as jornalistas mimizentas surtando, dando chiliques, e quem compartilhou coisa de pesquisa feminista foi a galera dos Antas, cada vez mais caindo a máscara desse pessoal. Vamos falar também um pouquinho sobre Globo. Eu vejo muita gente aí comemorando que a Globo está perdendo audiência. Será que é assim mesmo? Será que a gente já pode comemorar? Quero fazer uma reflexão muito importante sobre isso com vocês. E, claro, vamos falar de Mores Cariotes, que fez ali um cosplay de Geraldo Alckmin, botou seu chapéu de cangaceiro e foi recebido por petistas no Nordeste. É isso mesmo que vocês ouviram, eu sei que é difícil de acreditar, mas se você já gostou das pautas do vídeo de hoje, me ajuda a espalhar essas informações, curtindo, comentando e principalmente compartilhando o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face e de Zap. Dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal, e se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha pra mim. E eu também preciso lembrar rapidamente que a minha livraria ainda está com os preços de Black Friday, é só até quarta-feira, tem título que já acabou. Hoje eu quero recomendar esse aqui, Guerra Cultural, para entender essa mudança da esquerda, como que eles foram de defesa da ditadura do proletariado até essa agenda de gênero queer aí que a gente tem visto. Se você não entende nada daqueles posts do PCO que parecem conservadores, pega esse livro aqui, tá por menos de R$30, dá de presente, é um baita de um presentão de Natal. Aproveita que são os últimos dias e agora sim vamos desenvolver essa pauta. Vamos começar com a história das jornalistas surtadas, chiliquentas, mimizentas, porque saiu mais uma pesquisa e me chamou a atenção. Quem compartilhou isso foi Cláudio Dantas, do blog dos Antas. Fui atrás para ver qual a origem dessa informação e quem fez foi o Núcleo de Jornalismo, uma reportagem em parceria com a revista feminista da ultra extrema esquerda radical, As Mina. Aí depois os Antas não gostam quando a gente chama eles de nova esquerda. Vamos dar uma olhada. O título é o seguinte: mulheres jornalistas recebem mais que o dobro de ofensas que colegas homens no Twitter. Até grifei ali, porque eles usam agora o termo ofensas na manchete, mas depois parte para ataque. E aí a gente fica na dúvida, né? Qual que é a diferença entre ataque, ofensa, crítica, xingamento? Não pode mais xingar, não pode mais criticar, não pode mais mesmo ofender os outros, né? É interessante, mas vamos adiante aqui. No levantamento realizado no Twitter, constatou-se que os usuários dispararam ataques. Aí já não é mais crítica, já não é mais xingamento, é ataque. Ataque é coisa violenta. Contra os jornalistas, aquele mimimi feminista, né? Para deslegitimar a capacidade intelectual feminina e que não tem nada a ver. Tem jornalistas homens que também recebem ataques. Não recebeu ataque porque é mulher, mas pela ideia que ela propagou ali, né? Enfim. Apontam aspectos físicos das profissionais para desviar a atenção das pautas abordadas e disseminam informações falsas, fake news. A mídia não faz fake news.
foram monitorados 200 perfis de jornalistas brasileiros. A partir de um dicionário composto por palavras ofensivas, quais são as palavras proibidas, palavras ofensivas? Porque eles não colocam um link pra gente baixar a pesquisa toda, então eu não sei o que tem nesse dicionário, ou não, seria bom eles divulgarem completa, só que aí desfavorece a narrativa. Sempre que eles fazem isso, eles se ferram. A partir de um dicionário composto por palavras ofensivas, misóginas, sexistas, racistas e todo aquele blá blá blá, eles pegaram 133 perfis de homens e 133 perfis de mulheres e 67 de homens. Já começa aí, né? Pegou mais mulher para pesquisar, mas assim, eu queria saber mesmo, não a diferença entre homens e mulheres, mas entre os jornalistas conservadores e os esquerdistas. Será que eles fizeram essa comparação? Será que essas jornalistas estão recebendo ataques por ser mulheres ou elas estão sendo criticadas por serem de esquerda? É uma pergunta. Profissionais que trabalham com cobertura política estão mais expostos aos ataques massivos. Oh, não diga! Mas enquanto 8% dos tweets ofensivos direcionados para os jornalistas homens eram de fato hostis, 17% dos direcionados às jornalistas mulheres eram ataques. Então vamos combinar que com esse percentual de 8% a 17%, esse não é o grande problema da internet, né? Porque a maioria dos tweets não são ofensivos. Isso é que está mostrando aqui os dados da pesquisa feminista. Entre os termos usados contra elas estão ridícula, canalha, louca e mulherzinha. Então quer dizer que agora chamar uma jornalista de mulherzinha ou de canalha é machismo? A gente não pode mais usar a palavra canalha, que aí vai ir pra cadeia? O pessoal que ainda não entendeu como é que funciona esse jogo de palavras é assim. Fake news, ataques. Aí quando dá os exemplos, e daqui a pouco a gente vai ver mais, são coisas cotidianas. Eles estão criminalizando o debate público, porque sempre teve, né, discussões acaloradas. No caso dos homens, a incidência de ataques diretos é menor e muitas vezes as ofensas se misturam com ataques a outras mulheres. Aí, né, fala da mãe, da irmã e tal, e eu fico pensando, juiz de futebol, a mãe dele sempre é xingada direto. Isso daí também é machismo? Ou será que as feministas estão viajando? Outra pergunta retórica. Aí eu gosto de ver que eles trazem um exemplo. Tem ali a Daniela Lima, a Vera Magalhães, a Cantanhede, dão entrevista, né, para esse site. Mas eu peguei aqui basicamente o exemplo da Marilis Jorge, que reclama que ela é muito ofendida e os ataques bolsonaristas coordenados. Mas lembrando que essa mesma Marilis vive chamando o presidente de gênio. Ela inclusive escreveu um artigo inteiro só com ofensas ao presidente. E aí fica a pergunta. Eu acho que a Marilis deve ter liberdade de expressão para fazer isso e ofender o Bolsonaro. Só que quando alguém que gosta do Bolsonaro for lá no perfil dela e ofender ela, tem que ter a mesma liberdade de expressão que ela teve. Tem que valer para os dois lados. Esse negócio de censura é coisa de ditador. Eu não apoio isso. Último trechinho aqui. Como é de praxe em narrativas misóginas, as mulheres também sofrem ofensas que são direcionadas aos seus corpos e relacionadas também às suas idades. Estou quase chorando aqui. A Cantanhede e a Verba Cagalhães, por exemplo, colocaram em xeque a saúde intelectual delas. Chamaram elas de louca, um ataque violentíssimo. E aí a Eliane Cantanhede dá a seguinte declaração. Eles acham que me ofendem, mas nunca fiz questão de esconder a minha idade. Tenho orgulho da minha história e da avó que eu sou. Então, se falar da idade, a própria jornalista está dizendo que não ofende, como é que esse site aqui vai dizer que é ofensivo? Daqui a pouco eles estão querendo colocar na cadeia essas pessoas. E aí eles colocam alguns exemplos. Peguei só alguns aqui. Este comentário, na opinião deles, é uma coisa extremamente violenta, machista e misógina. Jornalista canalha como você, já estamos acostumados a ver subir e cair rapidamente. Não se preocupe, breve você colherá. Esse é um tipo de tweet criminoso. O que vocês acham? Já vai colocando para mim aqui nos comentários. Uma outra pessoa respondeu lá na matéria da Cantanhede, que teve um delírio jornalístico, e a pessoa disse: tem dia que a pessoa tá louca nas dorgas e resolve escrever um jornal. Isto é um ataque violento? Ou é só mais uma discussão normal do Twitter? Vamos ver. Eu acho que esse aqui é o último.
Pessoa chamou a Verba Cagalhães de bruxa do 71. Bruxa do 71 é um ataque violento. Vaca, uma de vaca, várias ofensas aqui. Foi ofensivo, sim. Mas isso daqui deve ser julgado pela justiça, a pessoa deve ser colocada na cadeia, banida das redes sociais? Será que não tem nenhum exagero aí? E aí, quando fala sobre jornalistas, eu nunca vejo nas estatísticas esses casos aqui, por exemplo, ó. Repórter demitida, uma mulher, jornalista da Globo, disse que o chefe nunca deu oi pra ela, tratava ela mal. Isso aqui tá na estatística também? Ou é só algumas jornalistas que importam pro movimento? Vocês já sabem a resposta. Outra denúncia que saiu, Samara Filippo, falando sobre assédio. Atrizes que perdiam papéis porque não queriam se deitar com o diretor. Será que no jornalismo também não rolava isso? Será que as minas pesquisaram? Será que lá na redação da Globo não tem diretor de jornalismo aliciando jornalista mulher? Porque se tem ali no elenco de atores, pode ter no jornalismo também, né? E eu vejo muita gente comemorando, falando que a Globo já era, que ninguém mais assiste a Globo. Mas, pessoal, parem e reflitam. Saiam um pouquinho fora da bolha. Vou ler aqui e interpretar a notícia para vocês entenderem onde que eu quero chegar. Notícia do Plano News. A audiência do Domingão acende alerta amarelo na Rede Globo. A atração comandada por Huck tem marcado abaixo de 15 pontos na média da Grande São Paulo. Em novembro, o único bom resultado de audiência da atração ocorreu no tributo a Marília Mendonça, quando Domingão marcou 19,1 pontos. Nos demais fins de semana do mês, o Ibope oscilou entre 13 e 14 pontos do Ibope. Cada ponto do Ibope é 205.377 espectadores. Uma conta rápida, nivelando por baixo. Vamos supor que a Globo não passe dos 13 pontos, que disse ali que passa um pouquinho, né? Mas vamos calcular em 13 pontos. São 2.669.000 pessoas assistindo. Qual canal conservador que vocês veem tem uma audiência dessas de mais de 2,5 milhões de views por vídeo? Será mesmo que a gente deve ficar quietinho e não falar mais sobre a Globo? Ou será que a gente deve continuar o trabalho que foi iniciado lá atrás de desmascarar essa rede que infelizmente atinge os lares da maioria dos brasileiros? É claro que a gente deu passos importantes, mas não é bem assim, ninguém assiste a Globo. Só porque tem um pessoal aí que tá meio fora da realidade, eu preciso trazer de volta. E agora vamos mudar de assunto, falar sobre Moro Iscariotes, que vestiu seu chapeuzinho de nordestino, foi lá, os antas fizeram matéria, Moro com chapéu de couro, Moro o homem do pirulito dourado, ele é demais, ele vai combater a corrupção, ele é contra o sistema. Livro dele, né? Contra o sistema. A matéria dos antas diz assim: após reunião com o deputado federal Ricardo Teobaldo, guardem este nome, presidente do Podemos no estado, Moro participa do lançamento de seu livro contra o sistema de corrupção. Só tem um detalhe: este deputado Ricardo Teobaldo do Podemos é um grande apoiador do PT lá no Recife. E lembrando que semana passada eu já falei que o Moro seria recebido por um aliado do PT no Podemos da Bahia, que é o presidente do Podemos da Bahia, né? O Bacelar, amigão ali do Rui Costa. Mas aí os antas, o anão de bandana, o Paquita do Satanás, ninguém mais fala sobre centrão, sobre esquerda, o Moro conversa, vai pro poder, faz o que quiser, não é centrão, é no máximo centro, nomes de peso, né, controvérsias. Aí se fosse o Bolsonaro falando com o petista, lembrando que a exigência dele de ir pro PL foi justamente que o partido dele não fizesse esse tipo de aliança aqui, que parece que o Moro não exigiu, né? Parece que o Podemos ainda tá nesse negócio de fazer aliança com o PT. E aí ele começou a falar sobre essas promessas de pré-campanha. De olho em 2022, Moro adianta ao Correio Brasiliense as principais promessas de governo. Vamos ver. Ele quer colocar uma agência de combate à pobreza e uma Corte Nacional Anticorrupção. É aquele típico positivista que quer criar um órgão estatal para que o Estado resolva o problema. Criar uma agência de combate à pobreza não só não vai resolver a pobreza,
Quer dizer, do pessoal que for trabalhar lá, sim, porque eles vão receber salário. Vão criar uma repartição, vai ter preço de aluguel de prédio, em algum lugar essas pessoas vão ter que ir, vão ter que trabalhar, vão ter que receber salário. Então ele quer aumentar o tamanho do Estado para resolver o problema do Estado inchado no Brasil. Genial. E uma corte anticorrupção, o que é? Não tem lei suficiente no país? Já não é crime desvio de dinheiro? Não seria muito mais fácil fazer uma reforma no sistema judiciário para que ele funcionasse? Só isso, só com a estrutura que já tem, para desafogar, parar com esse monte de processo. É deputado que processa porque chamou de gazelinha, porque chamou de porca de trás. Será que a nossa justiça não tem coisas mais interessantes? Num país onde menos de 6% dos casos de homicídio são resolvidos, será que o judiciário não tem outras prioridades? O que vocês acham mais grave, mais importante? Resolver os crimes onde acabaram com a vida de uma pessoa ou ficar com essa lenga-lenga aí de combater a corrupção, mas só de um lado? O que vocês acham? E ainda ele postou o seguinte: no nosso projeto as pessoas estarão em primeiro lugar, as pessoas estarão acima de tudo. Será que ele quis fazer alguma alusão ao slogan do Bolsonaro? Brasil acima de tudo e Deus acima de todos? Então, na opinião do Moro, não é Deus acima de todos, é as pessoas acima de todos. Mas o que Moro e Iscariotes estavam fazendo quando prendiam senhoras sozinhas na praça que iam fazer uma caminhada, mulheres que iam correr na praia de biquíni, ou empresários que precisavam trabalhar para pagar suas contas? O que o Moro acha desse negócio de prender pessoas porque foram caminhar ou porque foram trabalhar? E, por outro lado, a pessoa que infringir essas medidas determinadas pelos médicos, autoridades sanitárias, de isolamento ou quarentena, pode estar cometendo um crime. E aí vai ter que responder perante a justiça, podendo até ter que cumprir uma pena de prisão. Eu nunca vou esquecer disso, é por isso que eu amo a internet. Este vídeo irá passar milhares e milhares de vezes durante a campanha do Moro. E para o pessoal entender quem é que defende um Estado grande, né? Aquela coisa socialista, pode se chamar como quiser, e quem defende a liberdade dos indivíduos, eu vou terminar esse vídeo com aquela reunião criminosa que o Moro obrigou à divulgação do seu conteúdo, que mostra Bolsonaro defendendo a sua liberdade, mesmo sem ter a mínima noção de que isso seria mostrado para o Brasil inteiro. Pelo visto, tá muito fácil votar em 2022. Prefeitinho lá do fim do mundo, um jaguapoca de um prefeito, manda prender. Tem que a justiça se posicionar sobre isso, porra. Tem que se posicionar sobre isso abertamente. Não admitimos prisão por parte de prefeitos no decreto. Tem que falar, não é ficar quieto. E aquele direito aqui, e todos os ministros têm que falar isso aí, não é só a justiça. Todos têm que falar. Não é ficar, toca o barco não e vamos em frente. Senhor ministro da Justiça, por favor. Foi decidido há pouco tempo que não podia botar algema em quase ninguém. Por que estão botando algema em cidadão que está trabalhando, ou mulher que está em praça pública, e a justiça não fala nada? Tem que falar, pô!